Universidade do Vale do Itajaí, disciplina Dietoterapia 2, sexto período, professora Luciane Coutinho de Azevedo, acadêmicos Alan, Leandra, Raquel e Tauana. Caso clínico, doenças crônicas não transmissíveis. História do paciente, então, principais pontos, ele tem 62 anos, do sexo masculino, ele ingere bebida alcoólica diariamente, né, vinho, cerveja, ele é fumante, realizou cirurgia bariátrica e também tem um diagnóstico de arritmia cardíaca, hipertensão arterial e entre outros. Quanto aos exames laboratoriais alterados, deu a glicose em jejum, hemoglobina glicada, colesterol HDL, a proteína C reativa, o cortisol salivar e também a apolipoproteína B e a vitamina D. Quanto à glicose em jejum, o exame de glicemia em jejum ele é o meio clássico de se diagnosticar o diabetes mellitus. Já a hemoglobina glicada ela é um exame capaz de medir o índice glicêmico no organismo, ou seja, os níveis do açúcar presente no sangue. Quanto ao colesterol HDL, de lipoproteína de alta densidade, ele é um excelente fator de risco cardiovascular. Já a proteína C reativa, ela é uma proteína instável pelo fígado, que está presente no sangue quando existe alguma inflamação ou infecção no organismo. Já o cortisol salivar, ele ajuda a organizar e controlar o estresse, então reduz também inflamações e contribui para o funcionamento do sistema imune e mantém os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Já a apolipoproteína B, ela é a principal proteína funcional para o transporte de colesterol para as células periféricas. Já a vitamina D, ela é um pró-hormônio que é associado ao paratormônio PTH. Ele atua como importante regulador do metabolismo ósseo. Quanto ao uso dos principais medicamentos, tem um que é o tadalafil, que é o tratamento da disfunção erétil, também tem o rosuvastatina, redução do colesterol LDL, e também o ACS infantil, o cloridrato de tratazona, que é um tratamento para depressão, e também o Omicor. E quanto ao IMC, foi utilizado 25, né, por ele ser idoso, e o peso teórico, então, deu 77,44. E quanto à necessidade energética total do paciente, totalizou, então, com 2.246 calorias diárias. Alguns pontos relacionados ao diagnóstico nutricional, então, o paciente encontra-se com sobrepeso, risco para doença cardiovascular, ele possui também um diagnóstico de arritmia cardíaca e nos exames ele apresenta um quadro de síndrome metabólica. Quanto às recomendações nutricionais, então o carboidrato deu 252,71 gramas, as proteínas 112,31 gramas e os lipídios 87,36 gramas. Quanto à distribuição de gordura, então saturados ficou 7%, monoinsaturado 18% e poliinsaturado 10%. Quanto ao café da manhã, é necessário diminuir a quantidade de pão que ele ingere de carboidrato na dieta para estar não tendo tanto impacto na questão da hemoglobina glicada e também diminuir a ingestão, né, de bebida alcoólica. Em relação ao almoço, seria interessante o paciente substituir o arroz branco por um arroz integral, também aumentar a quantidade de feijão para aumentar os valores de TSH, né, e contribuindo também para a melhora desse TSH, e também aumentar a ingestão de peixes. E quanto ao jantar, substituir, né, a massa por um macarrão integral, diminuir também o nível do vinho tinto, que vai estar elevando essa pressão arterial, e também, então, recomendar um lanche durante a tarde, uma fruta ou um sanduíche natural, para que no fim da noite esse paciente não tenha tanta fome.